Coloquei aqui autodisciplina, que é justamente a ponte entre o que a gente quer ser e o que a gente pode ser. Que muitas vezes, por a gente já saber o assunto, a gente já saber do que se trata, a gente acha que a gente já está lá. O nosso cérebro, ele tem uma zona de... que não é conforto, mas é uma zona de conhecimento que se eu já, em algum momento, coloquei isso como importante, se eu escuto de novo, rapidamente ele vai falar, isso aqui você já sabe. Isso aqui você já sabe. Então, é por isso que a gente tem a tendência a querer colocar as coisas no 1.0, no 1.5, no 1.2, no 2.0, porque não é só porque a gente quer se acelerar, isso também, claro, mas é porque muitas vezes a gente não coloca a paciência como disciplina. Então, a gente, eu já sei o que vai falar, então deixa eu já acelerar isso daqui. Eu já sei o que ele vai falar nessa aula, nesse podcast, então deixa eu acelerar. Então, por exemplo, muitas vezes eu vou ouvir um podcast ou eu vou ouvir uma aula sobre jejum, um exemplo, e a minha tendência é querer colocar no 1.5, porque eu já sei o que ele está falando, deixa eu só ver se tem os highlights. Eu já sei do que ele está falando. Só que fazendo isso, eu não estou sendo disciplinada, por exemplo, diligente, com algo que eu busquei ser, que eu quero ser. Que é uma pessoa o quê? Presente. Que é uma pessoa que coloca o que está ouvindo como algo importante, que reserva tempo na agenda, falando de mim mesma, que reserva tempo na agenda para aprender. Então, se eu coloco isso aí no 1.0, colocando na cabeça, no 1.5, eu já sei, eu estou deixando de fortalecer essa ponte, é como se eu não estivesse utilizando essa ponte, porque eu estou lá na frente, eu quero ser isso, mas eu não estou tendo comprometimento, disciplina em passar nessa ponte, sabe? Então, o que vai determinar a disciplina não é o conhecimento que eu tenho. O que vai determinar a disciplina é a constância que eu tenho naquilo que eu quero ser. E isso vai ser muito baseado nessa ponte. Então, imagina uma ponte de madeira. Então, cada madeira ali daquela ponte é um degrauzinho, é uma palavra que eu vou ouvir, é um podcast que eu vou ouvir, é o tempo que eu vou reservar. Então, é muito importante a gente estar com o coração aberto para isso, para entender que a disciplina, ela não é só o fazer. A disciplina é essa ponte, é essa construção entre o que eu estou fazendo até onde o que eu quero chegar. E a gente ignora isso daqui, a gente ignora essa ponte, esse processo. Então, o Jim Rohn que fala isso, a disciplina é a ponte entre metas e realizações. Porque a gente trata muitas metas e a gente quer chegar, a gente quer realizar. A questão é que essa ponte é o que eu não estou fazendo. Quer ouvir, por exemplo, tá presente aqui no discipulado, quer reservar um tempo para ouvir podcasts no 1.0 e não no acelerado, que é fazer as atividades bobas, simples que a gente passa, ou que às vezes vocês estão fazendo algum processo de mentoria, fizeram origem, sei lá, alguma coisa pessoal de vocês, aí é aquela atividadezinha simples, mas aí você, bobeira, isso eu já sei. Bobeira, isso eu já sei. Então, é olhar para isso, porque a disciplina, ela está nesse bobinho, nessa parte simples, isso aqui eu já sei, não vou nem fazer. Tipo o 10-10-10, quem já fez o origem sabe. O 10-10-10 é a coisa mais simples, é a mais boba, é a mais que a gente fala, isso eu já sei, vou fazer aqui dirigindo. Mas não tem uma disciplina suficiente para sentar o bumbumzinho 3 minutos, 5 minutos, 8 minutos para escrever 10 motivos, 10 reconhecimentos para Deus, 10 palavras características sobre mim, 10 motivos de gratidão. E a diferença, o que vai fazer eu realizar é isso. O que vai fazer eu chegar lá é isso. Não é a grande coisa que eu vou fazer. Então, a gente acha que a disciplina, muitas vezes, tem a ver com um bloco grande. As pessoas falam para mim, nossa, mas é porque você é inalcançável. A Rebeca, o Ivan, meu Deus, como é que vocês chegam lá? Eles acham que são coisas extraordinárias. E, gente, é coisa muito simples. É parar o bumbumzinho ali e fazer o 10-10-10. É eu chegar aqui e escrever. Tô ouvindo um podcast, tô parando, escrevendo as coisas importantes. É eu compartilhar aquilo que fez sentido para mim, entende? E compartilhar é isso. Às vezes você vai compartilhar na sua família, às vezes você vai compartilhar na sua família, você vai colocar disciplinadamente um almoço, um jantar em família para conversar sobre essas temáticas. Por quê?
porque é isso que vai fazer a gente chegar lá. Então, por exemplo, hoje à noite, o que a gente vai fazer antes de ir lá para os voluntários? O que a gente vai fazer? Fazer um jantar com os meninos para focar nas vitórias que a gente teve no mês. Fazer o Davi e a Maria, em especial, que já são mais velhos, e nós também, a pensarmos sobre isso. Por quê? Porque eu preciso desenvolver a disciplina da gratidão. Por quê? Porque eu tenho a tendência a olhar as coisas que estão faltando, a olhar para o problema. Então, a minha disciplina que eu preciso fazer não é em fazer algo. Fazer, eu já sou a fazedora. A minha disciplina é o quê? É o descanso, é olhar para a gratidão. Então, a gente está passando alguns desafios naturais, óbvio, como todos, com as crianças. Estou passando alguns desafios pessoais com elas. Cara, a minha tendência é só olhar. Cara, o Davi tá desse jeito, a Maria tá assim. Cara, eu tô falhando nisso, eu não tô fazendo. Eu vim hoje da academia conversando isso com o Ivan. Cara, amor, a gente não tá fazendo isso com o Davi, a gente não tá. Opa, peraí, Rebeca. Se discipline na gratidão. Se discipline na gratidão. Então, a minha disciplina é essa. Por quê? Porque eu quero chegar onde? Numa vida mais leve, numa vida reconhecendo as coisas boas. Eu quero ser leve com os meus filhos, eu quero que ele tenha motivos para agradecer. Mas se eu só foco no problema, se eu só foco no fazer, no fazer, no fazer, eu não tô atravessando essa ponte de forma saudável para mim. Então, hoje, eu vou parar, a gente vai parar 1h30 com as crianças e com nós também, especialmente, para o quê? Traçar. Cara, quais foram as vitórias desse mês? Porque é essa atividade simples e boba, que parece boba, que vai me ajudar a lembrar, caraca, quais foram as vitórias com o Davi? E aí eu não vou focar tanto no problema que eu estou tendo com ele, entende? Então é muito importante. O sucesso não vem do talento sozinho, mas da constância no que é certo. Então é certo eu focar na gratidão, então, no meu caso. Então, é isso que eu vou ficar fazendo, não é se eu sou boa no que eu faço, eu sou uma grande fazedora, eu faço o mundo acontecer, eu faço, mas é a constância no que é certo. O que é certo? Eu sentar ali quietinha e escrever. Quando ninguém está vendo, eu organizar horários para estar ali em família, para focar nas vitórias. Eu preciso fazer isso de forma disciplinada, porque senão eu só Eu vejo assim, Cheiro, também, qual que é a grande metanoia que tem e que a gente está usufruindo? Quando a gente fala de disciplina, é muito comum a gente ver muitas pessoas disciplinadas, mas só que eles são disciplinados geralmente em um âmbito da vida. Então, o atleta, ele é muito disciplinado, mas quando você vai ver a vida do Neymar, quando você olha o restante da vida dele, não está equilibrada. Quando você pega a maioria dos atletas, eles têm disciplina para o treino, para a alimentação, no corpo às vezes, mas só que não tem a disciplina na parte da mentalidade, das pessoas que convivem, o que fala, o que pensa, da parte espiritual, como é que se relaciona com Deus. Então, o que eu vejo do metanoia é justamente isso, não ter disciplina somente em um âmbito, mas a gente poder ter o equilíbrio de ser disciplinado em todos os âmbitos da nossa vida, para que a gente seja mais equilibrado e se pareça mais com Jesus. Porque uma característica que Jesus tem é de equilíbrio, de domínio próprio, autocontrole, disciplina, constância, consistência. E a gente estava falando hoje, né? A gente chegou aqui na academia hoje, 6 horas da manhã, eu estou até aqui na frente, que o médico que eu vou é do lado, e tá muito frio, muito escuro. E a Rebeca falou, a pessoa que não tem isso como prioridade, que não entendeu a importância disso, que não tem o equilíbrio ali dos 3 pilares funcionando, e às vezes para ela é muito fácil acordar 4, 5 horas da manhã para ir trabalhar, porque ela tem a disciplina do trabalho. A maioria das pessoas tem a disciplina do trabalho, porque todo mundo foi ensinado que trabalhar, independente de qualquer coisa, você tem que trabalhar. E aí entra naquela palavra que eu gosto muito, que eu aprendi. O que é inegociável para você? E aí você vai voltando o que é inegociável. E quando a gente traz essa luz do equilíbrio, do tripé, dos 3 âmbitos da nossa vida, a gente vai vendo que várias coisas são inegociáveis. E não somente o trabalho. Mas só que para cada um é uma coisa. Para as pessoas que são educadores físicos, você se exercitar, comer bem, é inegociável. Para mim, que foi criado que trabalhar era a vida, trabalho para mim, acordar cedo e ficar até tarde no trabalho, trabalhar muito, era inegociável. Era só isso para mim, a minha vida. Então, eu fui disciplinado a não faltar trabalho e trabalhar independente do que esteja acontecendo.
o foco é trabalho. E geralmente a gente é doutrinado e tem as crenças conforme cada um tem a sua dor e sua vivência. Então, a Rebeca, o que era negociável para ela sempre? A alimentação. A alimentação para ela é totalmente negociável. Mas quando a gente vai vendo, a gente só está usufruindo um pouquinho da disciplina, da constância e desse domínio próprio que Deus disponibilizou para a gente. Porque se a gente parar e fazer um raio-x da nossa vida e ver o que é a nossa prioridade, com a informação que a gente tem, com os âmbitos que a gente tem, entendendo o que é uma metanoia realmente, e entendendo que é muito além de só um ponto que você tem facilidade ou que você foi doutrinado a ter facilidade e ver que você pode ser melhor com poucos avanços, com poucas decisões e simples, e você pode exponencializar a sua vida como um todo, aí você começa a entender o que é disciplina realmente. Porque é muito fácil a gente falar com uma pessoa disciplinada, mas só que você não vê coerência na vida dela. Pô, essa disciplina eu não quero. Às vezes o cara é disciplinado para ganhar dinheiro, mas só que ele é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. E a gente conhece pessoas assim. Aí tem pessoas que são muito disciplinadas a ser campeões. Ah, o cara é campeão em esporte, isso, aquilo. Tá, mas a qual custo? Ele é disciplinado nessa área aqui. E aí a revelação e o que a gente carrega e que a gente pode transbordar na vida das pessoas é justamente isso. Como é que a gente pode ser disciplinado de forma equilibrada e trazer pequenas doses de disciplina, de organização, de agenda, de constância, de consistência, de propósito, de entender a informação e o significado disso tudo aqui, para que a gente se pareça cada vez mais como Jesus. Para que a gente transborde e seja coerente em tudo. Para não que pense assim, por exemplo, eu mesmo julgava muito crente antigamente. Pô, os caras ficam aí orando, e tá tudo ruim da saúde. Tá tudo passando mal e fica esperando que Deus vai fazer tudo, não quer fazer a parte dele. Aí fica orando por Deus, mas só que não tem disciplina para trabalhar. Fica orando por Deus, mas só que não se alimenta bem e aí tá com a saúde ruim, não tá fazendo exercício físico. Então, como é que isso daqui não vai ser visto entre nós? É justamente isso que a gente carrega. E a gente, como metanoia, é justamente ter essa metanoia, essa mudança de mentalidade, esse arrependimento para, opa, isso aqui era o caminho que a gente estava indo, não levava a gente a transbordar. Era muito mais às vezes, a gente tem um bom testemunho só em um pedaço. Assim como um jogador tem um bom testemunho no esporte e às vezes ele falha na vida pessoal, assim como um empresário tem um bom testemunho no trabalho, na parte financeira, mas ele falha na vida pessoal, no cuidado da saúde, no autocuidado, com o cuidado da família e tudo mais. E nós, como crentes, às vezes, estávamos não cuidando das outras áreas. E agora a gente tem uma oportunidade e a gente enxerga que isso está vindo para a igreja como um todo. Tem o Jonathan do Divinamente, tem o Luciano Subirá, tem pessoas tradicionais que estão começando a enxergar a parte espiritual, não é só o espiritual. Tem a parte da nossa mente e tem a parte do nosso corpo. Então, esse é o privilégio que a gente tem de o quê? De transformar isso tudo, de mudar a rota. E o que vai ajudar a gente a mudar a rota e realmente transbordar? É a disciplina, o autocontrole, a consistência. Então a gente tem que entender como a gente pode ser, e a ponte, é que nem a Rebeca falou, é a disciplina. E A para a partir do momento que a gente bota a disciplina nisso tudo, a gente começa a melhorar em todos esses âmbitos e começa a transbordar. E começa a, opa, cara, esse povo crente aí, os bichos são bons, hein? É a tal ponto que a gente transborde que a gente começa a refletir em tudo, em graça, em favor, em sorriso, em alegria, em paz, em prosperidade, em saúde. Então, eu vejo que a gente sempre fala isso lá na ID, né? A nossa vida tem que pregar muito mais do que as nossas palavras. Então, que a gente possa ser uma pregação ambulante. Que por onde a gente passar, a gente esteja revelando. Cara, o povo de Deus chegou. Os caras abençoados, favorecidos, agraciados, amados chegaram. Esses caras, quando eles chegam, eles transformam os ambientes, eles transformam as circunstâncias, eles trazem esperanças, eles trazem paz, e eu vejo isso em nós. E qual que é a nossa função? A gente continuar
e transbordar, continuar e transbordar. E a disciplina é justamente essa ponte que vai fazer com que a gente chegue lá e transborde na vida das pessoas que a gente alcançar. E essa disciplina, ela justamente o que você falou, tem a ver com equilíbrio e tem a ver com coerência. Então, a disciplina para o mundo é autossuficiência. A disciplina para o mundo é você fazer, fazer, fazer. E é de fato, ok. Para a gente, eu digo como filhos amados de Deus, com uma perspectiva divina da disciplina. A disciplina, ela tem a ver com a coerência e ela tem a ver com o equilíbrio. Então, para resumir o que o Ivan falou, então o que vai atrapalhar a gente a ter essa perspectiva, que são os inimigos internos, né, que eu coloquei aqui, que é a voz dos próprios desejos, é a voz das próprias necessidades, né? Então, ou você tem razões, ou você vai ter resultado. E o que são as razões? As nossas justificativas. Então, gente, todo mundo vai ter justificativa para tudo. Ah, porque eu estou na idade de trabalhar muito, eu estou na idade de produzir, não tenho filho ainda, não sei o quê. Então, agora é a hora de produzir muito. Ah, não, porque agora eu estou na fase de... Estou grávida, igual a Ju, nem sei se a Ju está aí, se o bebê já nasceu, a gente até saber isso. Estou na fase de... Então, a gente acaba... Estou aqui, João não nasceu. Não é nada pessoal, tá? Só foi um exemplo. Enfim, é porque me veio fases extremas da vida, né? É claro que nessas estações vão haver modificações, óbvio, só que a gente sempre tem que olhar para o equilíbrio, a gente sempre tem que olhar para a coerência. Então, a gente começar a ter a coragem, individualmente falando, de assumir as nossas justificativas, as nossas razões para não estar fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, às vezes, hoje, na sua estação, você não vai conseguir ter 1h30 de tempo com Deus. Mas se você não está tendo nem 10, 15 minutos, a sua vida não está coerente com onde você quer chegar. Você, de fato, não está sendo uma pessoa disciplinada com Deus, entende? Porque o nosso objetivo é sempre revelar a Ele. O nosso foco é sempre olhar para Ele. E Ele não quer um desequilíbrio. Por mais que sejamos novos e estamos sem filhos, Ele não quer que sejamos uma máquina de trabalhar igual era o Ivan, por exemplo. O Ivan estava em desequilíbrio naquela época. Uma pessoa que foca só na alimentação, que não tem um convívio social, foi até a Alana que trouxe esse exemplo, que ela está em desequilíbrio. Eu já passei por esse desequilíbrio, entende? Então, a gente tem que lembrar que a disciplina, ela tem que remeter para o equilíbrio, ela tem que remeter para a coerência, porque é assim que vamos ajudar as pessoas. Por que a gente ficou banalizado essa coisa da autodisciplina e do disciplinado e do nananã? Por que ficou meio que banalizado? Porque só fica no fazer. Aí a gente vê uma pessoa super disciplinada, igual a Ivan falou, para o trabalho, para ganhar dinheiro, e desequilibrado na família e na saúde. Isso não traz coerência, não traz equilíbrio. Então, por isso que a gente acaba não... influenciando positivamente como Deus, não é que Ele espera que a gente tem que fazer, mas como Ele deseja para nós, como Ele nos criou para transbordar na vida de outros, porque é justamente pela incoerência. Entende? Eu mesmo olho diversas pessoas que poderiam ser meus mentores, pessoas não amigas que eu falo, pessoas que eu olho e falo, cara, na boa, para mim não tem coerência, porque tá bem sucedido nisso, mas nisso não. Então, é a busca desse equilíbrio. Então, quais são esses inimigos? As nossas justificativas, as nossas razões. Ah, por causa da fase da vida que eu estou. Ah, por causa de quem eu sou. Ah, porque eu não tenho isso. Ah, porque está faltando aquilo. Quando a gente é controlado pelas distrações, pelos medos, pela preguiça ou a procrastinação. Então, por exemplo, eu estava me sabotando. Em que sentido? Medo. Eu estava com muito medo. Por um tempo, eu endeusei a saúde, sabe? Eu endeusei. Então, para mim, a minha motivação estava sendo medo. Estava errado. Por quê? Cara, eu não vou fazer isso porque eu estou com medo de adoecer, eu estou com medo dos meninos adoecerem, eu estou com medo... Ou seja, a minha disciplina positiva para a saúde estava em desequilíbrio. Por que estava em desequilíbrio? Porque eu estava sendo controlada pelo medo. Então, eu não estava querendo que, por exemplo, os meninos ficassem saudáveis para eles revelarem a Deus.
era porque eu não queria que eles adoecessem. Então, eu estava endeusando a saúde. E aí, eu comecei a controlar os meus filhos e comecei a colocar, endemonizar a comida para eles. E isso gerou um peso. Onde eu percebi isso? Quando Davi e a Maria chegarem... E eu nem falo de peso aqui, gente, eu nem falo de forma física aqui em casa, a gente nem... O nosso objetivo aqui não é endeusar corpo, tá? Na nossa vida, né? E aí o Davi, mãe, eu tô aumentando meu peso? Aí eu, peraí, opa, isso é um alarme, isso é um alarme. Então, eu fui olhar para isso, os inimigos, aí eu parei, fui refletir, eu falo, cara, tô endeusando a comida, tô demonizando a outra comida, tô trazendo peso para a vida do Davi. Tá errado, tô focando no medo, tô com medo dele, porque ele começou a ter umas alergias, e aí eu comecei, é isso que você tá comendo? É nananana. Eu, caraca, olha o peso que eu tô trazendo. Aí ontem eu fiquei 1 hora conversando com ele, só sobre isso, e assumindo, falando, filho, estava controlada pelo medo, sabe? A mamãe, o que para a mamãe foi muito bom, que o Deus me deu como um dom, como uma bênção, que é a disciplina, eu estava usando como maldição, eu estava usando da forma errada. Por quê? Porque eu estava endeusando e eu trouxe peso para você sobre a alimentação. E aí eu fui desconstruindo aquilo. É claro que não vai ser só essa conversa que eu tive com ele. É claro que não. Eu vou precisar de várias. Por quê? Porque eu trouxe muito peso durante muito tempo. Mas você entende como a gente precisa estar... Eu não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar, mas como a gente tem que estar percebendo a simplicidade, porque a gente acha que é só para o lado ruim. Não, os excessos também são perigosos. Então, eu estava sendo controlada pelo medo. E aí, agora eu estou voltando para essa ponte. Outro inimigo, a falta de autodisciplina é uma brecha para o diabo da procrastinação. Ok, é quando a gente fica refém do automático e do molde do mundo. Então, é quando eu começo a dar essas desculpas, trabalhar muito porque é a fase da minha vida, abandonar uma alimentação saudável, abandonar uma atividade física, sei lá, por exemplo, porque eu estou grávida, eu não estou falando que você está fazendo isso, tá, Joana? Estou só dando exemplos das fases extremas da vida. Focar, por exemplo, estou precisando desenvolver minha inteligência espiritual. Então, agora, caraca, tudo é isso, tudo é aquilo, tudo é Deus, tempo com Deus. E aí eu estou deixando de cuidar da minha saúde física, por exemplo, porque o foco agora é o espiritual. Então, essa falta dessa autodisciplina para os outros pilares, eu estou abrindo brecha. Então, se eu estou trabalhando muito e eu não estou cuidando da minha alimentação e do exercício, por exemplo, eu estou abrindo brecha para o diabo. A gente não fica falando muito disso, a gente não coloca foco nisso, mas a gente não pode negar a existência. Então, quando eu estou excessivamente disciplinado e focado em algo, que eu estou falhando no outro, no tempo em família, no tempo com os meus filhos, no tempo de oração, em comer bem, em ir para a academia, 40 minutos que seja. Quando eu estou fazendo isso, eu tô tomando a forma do mundo. Eu estou me amoldando ao mundo. Então, é isso, são inimigos que estão ali, ó, inimigos internos. Então, eu preciso olhar onde que está em desequilíbrio. Onde que está? Não importa, gente, a minha idade, a estação que eu estou vivendo, sempre vai voltar para aquele inegociável. Eu tenho que ter um tempinho para o descanso. Eu tenho que ter uma pausa para o meu exercício. Eu tenho que ser disciplinado da minha agenda. É hora de parar. Pode ser a reunião mais importante, pode ser a coisa mais importante. Eu vou parar. Porque senão, daqui a pouco, é a doença que vai me parar. É ela que vai me parar. Então, pode ter 50 reuniões. Que se daqui a pouco você está com burnout, daqui a pouco você está com paralisia facial, porque você está muito estressado, daqui a pouco... Gente, olha isso, hoje em dia, é entre os 20 e 30 anos que estão tendo os maiores, até talvez entre nós, que estão tendo os maiores, como é que fala? Resultados de burnout. Quantas pessoas estão sendo afastadas aos seus 30 anos? Que é a maior, como é que fala? É a idade de maior vigor para a gente poder produzir. É claro que a gente precisa disso, mas cadê o equilíbrio? Então, a gente está se permitindo, por falta de autodisciplina e falta de honrar a Deus, olhar isso como um cuidado para Deus, a gente está honrando mais o fazer do que o descanso.
Lembrando que isso não é novidade para nenhum de nós, que a primeira coisa que a gente usufruiu da criação depois que a gente foi criado foi o descanso. Deus, ele não fez a gente primeiro, Deus fez a gente e descansou. Olha isso, a primeira coisa que ele nos ensinou é o descanso. Então, a gente precisa ter essa disciplina, esse cuidado de práticas que vão fazer a gente descansar para dar conta do batidão, para dar conta do que vem, do filho que vem, das reuniões que vem, da estação de trabalho que vem. Então, a gente precisa olhar isso, o que a gente está abrindo brecha. E também, como a gente já sabe, mas vale a pena a gente reforçar, disciplina é liberdade. Só que a disciplina é liberdade com coerência e equilíbrio. Então, não é uma prisão, como a gente pensa, é a única forma verdadeira de liberdade. Eu até coloquei um exemplo aqui sobre alimentação. Então, comer saudável parece um sacrifício, mas traz liberdade da doença e da dependência emocional da comida. Entende que é tudo uma questão de percepção? Se eu encaro uma dieta, porque eu nem de dieta eu gosto, mas vamos falar de dieta. Se eu encaro uma dieta, ou se eu encaro uma alimentação saudável como uma prisão, eu não tô entendendo a disciplina, sabe? A disciplina, na verdade, é o que ela me liberta. Ela não me aprisiona. Então, se eu olho o comer bem, o comer saudável, o ir para a academia todos os dias, o fazer musculação, eu olho como algo positivo, por exemplo, é um sacrifício, mas é um sacrifício de não ficar focado só em mim. O que eu estou me libertando? Eu estou me libertando de doenças, possíveis doenças, eu estou me libertando do meu ego, do meu conforto. Então, a percepção muda. Então, em vez de encarar comer saudável como prisão, na verdade, eu encaro como liberdade. Cara, que é isso aqui que vai me dar liberdade para viver uma vida coerente. É isso aqui que vai me dar liberdade para ter mais disposição e trabalhar mais. Isso aqui que vai me dar liberdade, vai evitar a doença. Então, é tudo uma percepção. Todos vão sofrer o peso da disciplina ou o peso do arrependimento. Essa é uma frasezinha clássica, mas que a gente tem que escolher qual que é o sofrimento. A gente fala isso para os casais, a gente fala isso no Metanoia, a gente fala isso para nós mesmos. Então, qual é o sofrimento que eu vou escolher? Sofrendo eu já estou. Sofrendo eu já estou. Agora, eu vou escolher sofrer respirando, me conectando a Deus, ou eu vou escolher sofrer pensando no problema e trazendo peso? Então, é aquela questão de como a gente encara o sofrimento. A gente tem que entender que a vida é sacrifício, faz parte de viver. A vida é sacrifício, a vida vai ter sofrimento. Só que qual que eu quero? Entende? Qual que eu quero? E é aquilo que a gente também já sabe, mas a gente tem que reforçar. Um sacrifício, um sofrimento que dói agora, traz tranquilidade depois. Um sofrimento que me traz alívio agora, alívio imediato, o sofrimento vai ser muito maior depois, por causa das sequelas, por causa das consequências. Então, a gente tem que, igual, educar filhos. Eu estou ali todos os dias, eu fico... Cara, educar filho é um privilégio. Birra é um privilégio, é uma grande oportunidade de crescer. Quando os meus filhos eles estão rebeldes, é justamente quando eu posso ensinar para eles limites. Eu tenho que ficar reforçando aquilo, porque senão a minha vontade é largar de mão. Só que eu largar de mão e fazer só o que eu quero, a consequência vai vir depois, no futuro. A consequência, e eles que vão pagar mais o pato. E eu que vou ter mais trabalho depois. Agora, se eu fico aqui, chego atrasada porque eu tive que sanar uma birra, me conecto com meu filho, reorganizo toda a minha agenda para estar um tempo com cada filho, para declarar, fico lá 1 hora com o Davi falando sobre disciplina, falando sobre medo. Se eu faço tudo isso, é pesado agora, gente. É lógico que é pesado. Se você for pegar minha agenda, meu Deus. Mas se eu focar nisso, fica pesado. Agora eu já estou aqui. Isso aqui eu estou abrindo possibilidades para eles, eu estou favorecendo a ponte para eles, eu estou minimizando os danos para eles, eu estou facilitando a vida deles. Aí isso vai trazendo essa dose de coragem. Então a gente tem que ver o que eu vou sofrer. Eu escolhi sofrer agora. Eu escolhi ter que educar o filho agora enquanto está pequeno. Eu escolhi ir para a academia quando ela está vazia no frio. Por quê? Porque eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo com 60, 70, 80 anos. Eu não quero parar. Eu quero viver 120 anos. O meu desejo, né? O que Deus vai fazer, ele tem. Agora, eu quero.
viver com 120 anos. Eu quero, com 80 anos, estar fazendo discipulado de metanoia, cheia de vigor e de energia. Eu não quero estar com as preocupações de menino birrento quando eles forem casados. Eu não quero ter que instruir meu filho casado. Eu quero instruir agora, com 10 anos. Então, é esse o sofrimento que eu vou escolher. E a autodisciplina... quer falar alguma coisa? E a autodisciplina começa no invisível. Começa onde ninguém vê. Começa no silencioso. Começa naquilo que você... No ordinário, que para mim é o extraordinário. É eu ficar ali na graminha, 10 minutos, pisar na graminha e, por mais que tenha vários compromissos, falar, não, meus compromissos vão começar às 8h30 da manhã. Meus compromissos vão começar às 8h45 da manhã. Agora, é claro, por exemplo, o nosso começa cedo. Eu já estou no nível que eu consigo equilibrar a agenda desse jeito. Agora, se você está precisando desenvolver autodisciplina em algum aspecto de uma forma mais intensificada, você não pode dar essas liberdades, entende? Você não pode abrir oportunidades. Eu consigo já abrir oportunidade porque isso que eu estou falando eu já pratico há anos. Mas eu, por exemplo, não posso ficar abrindo para o descanso, você entende? Então, para mim, o descanso é inegociável, respiração é inegociável. Então, eu precisei fazer isso. Em vez de ler hoje, eu fiz isso na cama. Entende? Por quê? Porque eu tinha compromisso com você, porque o meu momento de fazer isso é 8 horas da manhã. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, não é? Se eu não consigo ajustar na agenda, eu vou ter que tirar alguma coisa que é menos importante daquilo ali. Entende o que eu estou falando? Espero que esteja fazendo sentido. Então, vamos lá. Autodisciplina começa no invisível. Domar os pensamentos é o primeiro passo. Então, é domar pensamento, é focar nos pensamentos. Então, o que eu penso? Se eu penso que trabalhar demais, que são as crenças, se eu penso que trabalhar demais é a fase, é agora, porque agora que eu tenho vigor, é agora que eu tenho que trabalhar demais. Eu preciso domar esses pensamentos. Se eu penso que a minha vida espiritual está fracassada, que eu estou muito distante de Deus, então eu só vou focar nisso, vou esquecer todo o resto, vou trabalhar menos, vou esquecer todo o resto. Eu tenho que domar meus pensamentos, porque não está em equilíbrio. Então, ser disciplinado é alinhar os meus pensamentos com o meu propósito, todos os dias. Então, qual que é o propósito? É revelar a Deus? Qual que é o propósito? Transbordar na vida das pessoas, transformar vidas? Qual que é meu propósito? Levar saúde para a vida das pessoas? Qual que é meu propósito? Me conectar aos meus filhos? Qual que é meu propósito? Amar pessoas? Qual que é meu propósito? Estou falando dos meus, né? Então, todos os dias eu tenho que alinhar esses pensamentos ao meu propósito. Porque se os meus pensamentos não estiverem alinhados ao meu propósito, eu me perdi, eu voltei lá para o inimigo, para a voz do inimigo, que é o inimigo interno, é a fase que eu estou, é a dor que eu estou sentindo, é a circunstância que eu estou vendo, é a falta de coerência, entende? Então, todos os dias eu acordo ali, peraí, deixa eu alinhar meus pensamentos. Hoje eu vou revelar a Deus. Então, para revelar a Deus, eu preciso ir para a academia. Para ir para a academia, mesmo com frio, mesmo com sono, mesmo enjoada, tem 3 dias que eu estou super indisposta. Eu estou enjoada, eu não estou conseguindo comer bem, eu não estou... Mas se eu começo, eu vou olhar para aí, não estou grávida. Se eu começo, olho para isso, aí eu já não vou malhar. Aí se eu já não malho, aí vai virando uma cadeia. Não, peraí. Meu propósito é ter saúde para revelar a Deus para as pessoas. Meu propósito é ter uma vida coerente. Meu propósito é falar de saúde para as pessoas. Então, eu vou ter que ir para a academia. Eu preciso alinhar meu pensamento. Então, eu não vou pensar, que frio, ai, que sono, ai, que preguiça, ai, que enjoo, ai, isso, ai, que saco, hoje eu não vou conseguir ler porque eu vou estar no metanoia. Se eu começar os meus pensamentos tomar um rumo diferente do meu propósito, desandou. E aí eu fui para o automático de novo. Então, a nossa meta, nosso objetivo de vida mesmo tem que ser o quê? Todos os dias, alinhar os nossos pensamentos ao nosso propósito. Então, por exemplo, pegando o exemplo do Rodrigo, que ele comentou, não sei se ele está aí, que ele comentou no passado, em algum momento ele comentou do excesso de trabalho, né? Eu lembrei disso agora. E aí, foi no Raízes, eu acho.
E aí, qual que era o Rodrigo? Tá aí? Tô aqui. Pronto. Tô sim. Aí o objetivo, Rodrigo, depois você me corrige se eu estiver errada. Aí o seu objetivo é transformar vidas, é impactar a vida dos seus funcionários, né? Eu acho que você tem algo assim, né? Muito voltado para pessoas. Vamos lá. Cara, o seu propósito é o quê? Não, ser luz na vida dessas pessoas, transformar vidas, fazer com que elas acreditem nelas, fazer com que elas saibam tanto que elas são capazes. Eu já entendi um pouco do seu propósito. O seu pensamento, ao acordar, tem que estar alinhado a isso. Então, os seus pensamentos têm que ser o quê? De coerência, de paz, de saúde, de transbordo, porque como que você vai transbordar, falar sobre transformação, não, aí eu não estou falando para o Rodrigo não, tá, gente? Mas como que a gente, o do Ivan também, o objetivo da empresa do Ivan é transformar vidas, o propósito, sei lá, a cultura, é transformar vidas. Mas peraí, quais são os pensamentos de uma pessoa que ajuda a transformar a vida? Para transformar a vida, eu tenho que trazer coerência, eu tenho que ensinar coerência para essa pessoa. Eu tenho que ensinar elas a saberem o propósito. Eu tenho que ensinar elas a serem transformadores também de vidas. Vidas transformadas transformam vidas. Então, os pensamentos dessas pessoas têm que ser o quê? De paz. Os pensamentos dessas pessoas, o nosso, tem que ser o quê? De coerência. Agora, como que eu coloco que o meu propósito, eu não estou falando pessoalmente, tá, Rodrigo? Eu só usei você como exemplo, já saí de você. Mas como que eu coloco? Porque o meu é também. Um dos meus propósitos de vida é transformar vidas. Mas como que eu coloco que eu sou uma transformadora de vida se eu não consigo ensinar coerência, se eu não consigo revelar coerência? Então, os meus pensamentos têm que ser assim. Cara, eu preciso ajudar essas pessoas. Como? Cuidando do meu corpo, cuidando da minha saúde, cuidando do meu casamento, cuidando do meu tempo, cuidando da minha agenda. Então, para sermos impactar, para a gente ser um transformador de vida, a primeira coisa que a gente tem que alinhar são quais são os pensamentos das pessoas que transformam vidas. Esses pensamentos precisam estar alinhados ao meu propósito. Se o meu pensamento é, estou sempre corrido, preciso trabalhar, preciso, agora é a hora de produzir loucamente, eu preciso salvar vidas, eu sou o salvador, se eu não faço, as pessoas não fazem, eu sou o que... Se o meu pensamento já é isso aqui, gente, na boa, vai estar totalmente incongruente com o meu propósito. E aí vai gerando frustração, e aí vai gerando doença, aí vai gerando insatisfação. Aí eu estou fazendo o que eu amo, mas eu não estou vendo resultado, porque eu não estou conseguindo transformar vidas, porque eu não estou conseguindo ser coerente, porque eu não estou conseguindo revelar isso. Então, eu sou o líder que eu não estou conseguindo fazer isso, e eu fico frustrado. Aí eu estou vivendo o meu propósito sem gratidão. Aí o fardo fica pesado em vez de ficar leve. Justamente porque os meus pensamentos iniciais não estão coerentes, não estão alinhados a esse propósito. Então, um exercício legal, né, Chiro? Às vezes é parar para escrever qual é o meu propósito de vida. E depois de parar para escrever qual é o propósito de vida, como é que uma pessoa que tem esse propósito de vida, ela é. E eu escrever como é que eu sou. Mesmo que você ainda não seja tudo isso, você pode pegar alguém que te inspire, que tem um propósito de vida similar, alguém que seja uma inspiração, e ver como é que é o comportamento dela, como é que ela pensa, como é que ela se veste, como é que ela fala com as pessoas, e fazer um descritivo mesmo. Eu estava até pensando nisso de manhã, eu acho mais poderoso ainda o eu sou, sabe? Quem eu sou? Escrever quem eu sou, quem eu sou com esse propósito aqui, fazer essa ligação. E, posteriormente, fazer um terceiro exercício do que o que essa pessoa que tem esse propósito, que é isso, o que ela pensa. E aí, o legal é justamente esse exercício diário de reler e, às vezes, reescrever quais são os pensamentos que uma pessoa que tem esse propósito, que é isso, ela tem recorrentemente. Porque os nossos pensamentos recorrentes vão provavelmente acontecendo, ele negativo ou positivo. E muitas vezes, mesmo com a gente querendo algo, tendo um propósito, sabendo que nós somos em Cristo, se nós ajustarmos os pensamentos e se eles não forem coerentes e correlacionados com o que você tem de propósito, com quem você é em Cristo, dificilmente isso vai acontecer.
Porque é o que a gente sabe muito bem do subconsciente. O subconsciente é muito mais forte que o consciente. O seu consciente é você saber o que é bom para você, o que você gostaria de fazer. E quem você é em Cristo quando você entende o evangelho. Mas só que o seu subconsciente ele é muito mais forte que isso. E seu subconsciente, muitas vezes, ele aparece através de pensamentos recorrentes. Então, esse ajuste do pensamento recorrente, conforme o que você entendeu e estipulou, vai te ajudar muito a ser cada vez mais coerente e se tornar quem realmente você decidiu ser. E melhor ainda, você ter tempo com Deus, escutar o seu coração e ver qual é o propósito de Deus para sua vida. O que você conversando com Deus, o que Deus tem te revelado, tem te trazido. Não somente assim, Deus, estou esperando você. Não, Deus, eu estou aqui já, não estou esperando você trazer, mas intencionalmente você ter momento com Deus, você ir questionando Deus, perguntando a Deus, e Ele vai te dando sinais. Ele vai te mostrando realmente, opa, isso aí me agrada. Isso aí são pensamento de paz, é agradável, é bom, é perfeito, é justo, e você vai se amoldando ao que o seu coração vai te falando. Que no final, o seu coração te falando é o Espírito Santo de Deus te revelando as verdades que está dentro de você. A gente esteve semana passada no Origem e o Gabriel bateu muito nisso. Não sou eu que vou falar, não é a Rebeca que vai falar, não é o Gabriel que vai falar. Tá dentro de você. Então você ter esse momento com você mesmo, identificar o seu propósito, quem você é, e alinhar os seus pensamentos a isso diariamente e intencionalmente refutando os pensamentos negativos que te afastam e substituindo por pensamentos que te aproximam disso tudo que você estabeleceu, vai fazer com que você facilite o seu processo. E aí isso tudo entra em quê? De novo, disciplina. Qual que é a ponte para isso? Disciplina. A disciplina de você ter esse momento com Deus, de você escutar, de você escrever quem você é, de você visitar quais pensamentos recorrentes estão tendo, substituir e reforçar os positivos, substituir os negativos e reforçar os positivos, para que, de repente, tudo comece a acontecer. Mas só que aquele negócio, né? Ninguém sabe o que a gente está fazendo nas quatro paredes ali, no quarto, no secreto. E aí parece de repente. E quando a gente coloca Deus, a intencionalidade de colocar Deus para nos guiar, ele acelera muito mais. E aí fica muito mais de repente para as pessoas que estão ao redor do que para você que sabe ali que está diariamente tendo um relacionamento com Deus e escutando realmente o que ele tem para você. E eu falo assim, para mim é algo que eu tenho sempre, pensa e buscar, porque senão a gente fica no automático. Ainda mais nos campos que a gente tem disciplina e que a gente domina, que a gente tem maestria. Nesses campos, a gente tende a jogar muito mais com o esforço do nosso braço, com o que realmente Deus tem para nós, o nosso propósito, e às vezes até revelar ele. Então é justamente nesses lugares que a gente tem maestria, a gente parar e pedir orientação divina, sabedoria que vem do céu. Pedir mais para Deus sabedoria para a gente poder decidir com ele, tomar as melhores decisões com ele, ser guiado por ele, se parecer cada vez mais como ele. É justamente onde a gente tem maestria que a gente vai ser provavelmente mais desafiado a parar para chamar ele, colocar ele junto na decisão. Porque a gente já domina aquilo ali. A gente já tem disciplina naquilo ali. Então, é outro ponto de atenção. Onde a gente tem maestria, a gente lembrar de chamar Deus. Para que isso aqui seja potencializado vezes 1000 vezes. Não, E que, de repente, as coisas acontecem rapidamente. E eu até falo assim eu oro por mim e por vocês para que a gente possa realmente chamar Deus, principalmente onde a gente tem maestria, onde a Rebeca tem maestria na disciplina, na alimentação. Chama Deus, Deus, é assim que você quer que eu fale sobre alimentação? É assim que você quer que eu fale com meus filhos? É isso que eu tenho que revelar? É isso que eu tenho que trazer?
Eu nas empresas, é assim que eu tenho que falar com as pessoas, é assim que eu tenho que fazer os negócios, é assim que eu tenho que tratar. O que eu posso ajustar? É esse negócio que eu tenho que fechar? Porque esse negócio para mim é muito óbvio, é muito fácil fazer, mas isso é bom? Isso vai realmente me trazer mais próximo para o meu propósito? Para o que eu tenho de dom e que eu posso estar transbordando na vida das pessoas, isso vai me aproximar mais, ou me distanciar, ou me deixar aquém? Eu vou estar gastando energia onde realmente eu precisaria ou não? E até para finalizar, e eu vou ter que sair, Não, eu não vou finalizar. finalizar a minha participação. Tem algo aqui que eu tinha visto no livro Disciplina do Destino: dizer não é dizer sim. Cada sim errado é um não para o que realmente importa. Dizer não é proteger o seu foco. Quem diz sim para tudo acaba não fazendo nada com excelência. A disciplina de dizer não é o escudo da sua produtividade. Diga não aos convites errados, aos vícios invisíveis, à distração. Diga sim ao seu propósito. Ou seja, sempre quando a gente for dizer sim, a gente tem que ver se está alinhado ao nosso propósito, ao propósito de Deus para nossa vida, o que realmente está nos trazendo paz e esperança. E a Rebeca sempre fala, eu sempre repito: o termômetro de Deus é a paz. Se tem paz nesse negócio, se tem paz da forma que você está falando, se tem paz, isso não tem remorso nenhum depois que você falou, decidiu ou fez algo, cara, é o termômetro de Deus. Se não tem paz, chama ele, revisita, traga ele para decidir junto. Porque a sabedoria divina é muito maior do que a nossa sabedoria, qualquer maestria que nós possamos ter. Mesmo que você tenha 10 mil horas, mesmo que você seja expert, quando você traz Deus, é muito mais fácil e fica muito mais leve. E é isso que a gente tem que conscientemente buscar. Eu vou ter que me retirar, agradeço